Em nome de Jesus, que demonstrou o seu amor por nós, derramando o seu sangue precioso para que pudéssemos viver com ele para sempre. Amém. Aos irmãos que não são aqui da nossa paróquia Redentor e não estão a par, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, durante esse período de quaresma que se iniciou desde a quarta-feira de cinzas, né? Nós estamos fazendo uma série de sermões sobre para tentarmos medirmos ou meditarmos sobre o tamanho do amor e da misericórdia de Deus por nós em Cristo. Quanto você acha que mede o amor de Deus por você? Aliás, como é que você pode medir o amor de alguém por outra pessoa? Quão profundo, quão largo, quão alto é o amor de Deus? Considere essa pergunta que eu faço a vocês ouvindo mais uma vez alguns trechos do texto que nós lemos agora há pouco, o texto de 1 Pedro, onde o apóstolo Pedro escreve: "E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como ouro ou prata que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula." O nosso texto afirma em cada palavra que não foram coisas perecíveis, não foi prata, não foi ouro, não foi nenhum tipo de dinheiro, que foi a maneira com a qual Deus resgatou os pecadores. Mas foi com algo muito mais caro. Foi o precioso sangue de Cristo Jesus, morto como um cordeiro de sacrifício na cruz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que será que a religião cristã usa a cruz como seu símbolo? Nós poderíamos, como religião cristã, termos escolhido diversos outros símbolos para representar a religião cristã. Por exemplo, nós poderíamos ter escolhido o peixe. Aliás, o peixe foi o símbolo da religião cristã durante muito tempo. Foi um símbolo usado nos tempos antigos como símbolo do cristianismo desde os primeiros anos da igreja cristã. Vocês sabem, é o desenho do peixe com duas linhas, né? Uma embaixo e uma em cima. E isso acontecia porque a maioria dos primeiros cristãos de origem, dos primeiros cristãos entendiam grego. E a palavra grega para peixe é iktis. E cada letra, ela forma como se fosse um acrônimo, né, que se fala. Cada letra tem uma palavra, significaria uma palavra, e se nós traduzirmos essas palavras de ictis para o português, que significa peixe, seria Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Portanto, o símbolo peixe seria um símbolo, um lembrete visual muito interessante, porque o nome peixe em grego poderia simbolizar, então, cada letra seria Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Com certeza seria um lembrete visual pequeno, mas muito interessante, até uma espécie de confissão de fé, mostrando o coração da fé cristã, falando que Jesus é o Messias, falando que ele é o próprio Filho de Deus que nos salvou. É um bom símbolo o peixe. Mas nós poderíamos usar outras imagens, outros símbolos como símbolos da igreja cristã. Por exemplo, nós poderíamos ter utilizado o túmulo vazio como símbolo da religião cristã. Eu não tenho certeza de que maneira que eu desenharia, por exemplo, de maneira fácil um túmulo vazio, ou como você faria isso de uma maneira mais simples, e talvez seja por isso que essa não seja a imagem do cristianismo, sei lá, mas se nós observarmos o que está por trás, nós vemos que é por uma fé que confessa a vitória de Jesus Cristo e o reinado presente de Cristo vivo e ressuscitado. Por uma fé que se alegra nas promessas de que, porque Jesus vive, nós também ressuscitaremos e viveremos para sempre. Pela fé, parece que o túmulo vazio de Jesus pode ser um grande símbolo, que nos lembra a vitória de Jesus sobre a morte e nos lembra também a nossa ressurreição. Mas, mesmo assim, para os cristãos ao longo de todos os tempos, o símbolo central sempre foi uma cruz.
Você já pensou como isso é estranho? A cruz era um instrumento de tortura, um instrumento de execução pública. Quando, por exemplo, nós usamos uma cruz no pescoço, como eu estou usando nesse momento, é como se nós nos decorássemos com uma pequena cadeira elétrica. Quando as igrejas penduram uma enorme cruz lá em frente ao altar para colocar, para mostrar que aquele lugar é o altar, quando as igrejas colocam ali, é como se colocassem naquele lugar uma grande corda, simbolizando uma forca. Quando os arquitetos projetam uma igreja, uma torre de uma igreja, e lá no topo eles colocam então uma cruz, é como erguer uma guilhotina lá em cima de uma igreja, porque aquele também foi um instrumento de tortura. Então, por que nós cristãos mantemos esse símbolo, a cruz do carrasco, tão proeminente entre nós, tão forte entre nós? Bom, para começar, foi na cruz que Jesus realizou a nossa salvação. Foi ali na cruz, pelo seu sangue e pela morte, que ele conquistou para nós o perdão de todos os nossos pecados e fez a paz. E reestabeleceu a conexão entre Deus e o homem. Mas uma outra razão pela qual a cruz é um símbolo tão precioso para os cristãos é que na cruz nós vemos claramente o quanto Deus nos ama. A cruz, como nenhum outro símbolo, deve mostrar claramente, a cada vez que nós olhamos para uma cruz, nós podemos enxergar claramente nela o amor de Deus. Quando você enxergar uma cruz, você pode olhar para ela e dizer assim, nossa, realmente Deus me ama muito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já se passaram muitos anos desde que o Mel Gibson, aquele diretor famoso de cinema, produziu talvez um dos mais famosos filmes sobre a morte de Jesus, o filme A Paixão de Cristo. Você já deve ter visto, eu já vi ele algumas vezes. Talvez todos nós já vimos A Paixão de Cristo. Foi um filme enfocado especialmente na última semana de vida de Jesus, mas especialmente focando no seu julgamento, no seu sofrimento, até então a crucificação e morte. No final mostra a sua ressurreição também. É um filme que tem pontos fortes e fracos, assim como qualquer outro filme, mas é um filme extremamente violento, extremamente gráfico, extremamente sangrento. Várias partes as pessoas assistem, tampam seus próprios olhos, vamos assim dizer, para não enxergar a quantidade de sangue, a quantidade de violência que tem ali. Algumas pessoas, na época que o filme foi lançado, e até hoje, dizem que as cenas prolongadas de tortura de Jesus soam, na verdade, como uma espécie de violência gratuita, produto de um diretor, Mel Gibson, que era apaixonado por violência em filmes, produzida com um público que estava sedento por violência também. Outras pessoas criticaram o filme pelo fato de que o filme retratava os judeus como os assassinos de Cristo. E o que poderia resultar, de repente, em violência contra os judeus nos dias de hoje. Alguns lamentaram que em todo o filme não houvesse nenhum aspecto do mais puro e elevado aspecto, vamos dizer assim, da religião cristã, que é o amor. Nós vimos muito mais violência do que realmente momentos de demonstração de amor e afeto, enfim, tudo mais. Mas para muitos cristãos que olham aquele filme, eu te convido a, quando você assistir de novo, olhar por essa perspectiva. Embora tenham achado difícil de assistir, ele realmente é forte de assistir, nós também vemos nesse filme uma demonstração poderosa do quanto Deus nos ama. O que ele teve que suportar para nos perdoar. O tanto de ódio, desprezo, abuso, dor que ele teve que suportar para nos perdoar. Por isso, mais uma vez eu te pergunto, quão grande é o amor de Deus por você? Como você pode medir o quanto ele valoriza você? Uma maneira de a gente entender isso é perguntando quanto a gente pagaria, ou melhor, quanto Deus pagaria para te ter. E a pergunta eu faço para você agora. O que você estaria disposto para pagar para o seu próprio bem-estar?
Geralmente o valor que a gente está disposto a pagar em algo mostra o quanto nós valorizamos aquilo. Por exemplo, quanto você valoriza uma boa xícara de café? R$1, 2, 3, 4, talvez 5, dependendo do lugar. O quanto você valoriza o seu cachorro, o seu gato? O suficiente para pagar a comida, pagar todos os cuidados pessoais, remédios e tudo mais. O quanto você valoriza, por exemplo, o celular mais recente? O suficiente para pagar o que eles estão pedindo hoje em dia? 2, 3, 4, 5, 7 mil reais. Até certo ponto, o valor que você aceita pagar em algo, o valor que você está disposto a pagar, mostra o quanto você valoriza aquilo que você está pagando. Agora vamos voltar para Deus e Jesus. Na cruz, o preço foi pago. Havia um custo que não pode começar a ser medido em dinheiro. Na cruz nós somos resgatados, somos comprados, obtidos para Deus, como o texto do apóstolo Pedro diz, não com coisas perecíveis, com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Esse é um custo, meus irmãos, que é impressionante. É um amor inacreditável por vezes. A Bíblia ela se maravilha com esse custo e impressionante de duas perspectivas. A perspectiva do Pai e a perspectiva do Filho. A primeira perspectiva, que é a perspectiva do Deus Pai, mostra o Deus Pai que está oferecendo o seu único e amado Filho pelos pecadores. Quando a Bíblia fala de Jesus como o único Filho de Deus e como o Filho amado de Deus, ela relembra a história comovente de Abraão e Isaque. Vocês conhecem a história muito bem. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama tanto, vai para a terra que eu te mandar você ir e lá você vai oferecer ele em holocausto, oferecer ele em sacrifício em uma das montanhas que eu te falar. Você pode imaginar isso? Você consegue imaginar a sensação de Abraão ao saber que teria que sacrificar o seu próprio filho em temor a Deus? Não há como imaginar uma situação dessa. Mas no final, Deus enviou o seu anjo a Abraão para que parasse Abraão, para que ele não fizesse mais aquilo. Ele já estava com a faca na mão. Mas Deus, em vez disso, providenciou um carneiro que estava preso nos arbustos para que aquele carneiro pudesse ser o sacrifício naquele momento. Na plenitude dos tempos, Deus proveria novamente um sacrifício mais perfeito, um sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Não o sacrifício de Isaque, o único filho de Abraão, mas o sacrifício de Jesus, o único e amado Filho de Deus, desde toda a eternidade, que se tornou carne humana. Dessa vez nenhum animal apareceria em um matagal para poupar o filho e o pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é um cordeiro, não é um animal, mas é o Filho de Deus. Em seu amor e misericórdia para com os pecadores, Deus entregou o seu único amado Filho à dor e à vergonha da crucificação e até mesmo ao julgamento divino e abandono. Jesus foi entregue ao julgamento divino. Tanto que quando está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Como custou caro para o Pai. Como é grande a misericórdia de Deus para com nós, para com cada um de nós, pecadores. Mas a Bíblia não se detém no sentimento da dor do Pai sacrificando o Filho, mas mostra o grande conforto no fato de que o Pai teve que dar tanto. O apóstolo Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas deu por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A nossa salvação tem um custo incrível para o Pai. Mas a Bíblia também fala desse custo na segunda perspectiva que eu havia dito, a perspectiva do Filho, que vai voluntariamente para a cruz. Jesus mesmo disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus estava determinado,
Estava decidido a trilhar o seu caminho em direção à cruz. Embora ele soubesse que o custo seria terrível, enfrentando a hora de sua traição e sofrimento, no momento que Jesus sofre a traição de Judas, começa então aquele momento de sofrimento, Jesus disse: agora minha alma está angustiada. Jesus ficou angustiado, como o texto diz. Agora minha alma está angustiada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. No Getsêmani, Jesus disse: a minha alma está muito triste. Mas mesmo assim ele orou: Pai, que seja feita a tua vontade. O custo foi impensável. Foi tão impensável que Jesus suou gotas de sangue enquanto orava. E um anjo apareceu. Mas diferentemente do anjo que apareceu para Abraão e Isaque lá no Antigo Testamento, o anjo apareceu aqui não para impedir o sacrifício, mas para consolar Jesus. Porque Jesus abdicou do seu direito de pedir que legiões de anjos viessem salvá-lo. A misericórdia de Jesus foi tão rica, o seu amor foi tão abundante, que ele pagou esse preço incrível pelos pecadores, voluntariamente. Quão grande é o amor de Deus por vocês, meus irmãos. Quais são as dimensões do amor de Deus? O custo para o Pai, o custo para o Filho, foi voluntariamente pago, voluntariamente sofrido, voluntariamente oferecido. Dar a vida por outra pessoa é um grande sacrifício. Às vezes nós chamamos isso de o sacrifício final. Uma vida é um pagamento enorme, uma vida é um custo enorme, mas o custo na cruz de Jesus foi algo muito maior. Foi o sangue vital do Filho de Deus. Não foi o sangue vital do Lucas. Não foi o sangue vital de qualquer pessoa. O verdadeiro Deus derramou até a sua última gota de sangue. E quando ele esteve na cruz, ele suspirou e morreu. O todo glorioso Filho de Deus, de quem os anjos do céu clamam com alegria, louvor e temor. O seu sangue escorre, a sua respiração para. O Filho unigênito do Pai, desde a eternidade, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Uma gota de sangue é mais preciosa do que todo o céu e a terra. O custo de tudo é Jesus. Esse grande sacrifício é a prova do amor de Deus por você. Mas esse grande sacrifício também, meu irmão e minha irmã, revela como nós precisamos desesperadamente de perdão. Esse precioso e infinito custo, que é a vida do Filho de Deus, revela quão sério e quão condenável é o nosso pecado. Sem a morte salvadora de Jesus. No jardim, lá no Getsêmani, Jesus tinha orado: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E eu pergunto para vocês, se fosse possível, se houvesse alguma outra maneira, se houvesse algum custo um pouco menor, algum preço menor que nos restauraria, será que o Pai não teria ouvido a oração do Filho? É claro que sim. Mas não. O nosso pecado é tão perverso, é uma ofensa contra Deus e uns para com os outros, que exigiu que fosse derramado o sangue do único e amado Filho de Deus. E esse é um custo que ele pagou voluntariamente. Lembre-se, Jesus te redimiu. Uma pessoa perdida e condenada. Jesus te comprou e te ganhou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro nem prata, mas com o seu santo e precioso sangue e com o seu inocente sofrimento e morte, para que você seja sempre dele e viva debaixo do amor dele em seu reino e o sirva com eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Sim, meus irmãos e irmãs, a cruz é um símbolo, o símbolo mais querido da religião cristã. A cruz nos lembra repetidamente da morte salvadora de Jesus Cristo pelos pecadores. A cruz nos lembra repetidamente
o quanto Deus nos ama profundamente. Amém.